Vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficar até aqui, porque eu já falei sobre a pedra, né? Que eu falei para vocês aqui agora, sobre a pedra que vai se soltar. Então é sobre essa revelação que eu vou falar para vocês hoje pela manhã, que o Senhor me deu, sobre essa pedra que vai esmigalhar a estátua que vai ser construída, como eu falei para vocês. Eu vi o Donald Trump assim, e dentro dele saía uma estátua igualzinha a ele. E depois Deus me mostrou, que eu falei em outros vídeos também, só estou fazendo complemento, que Deus me mostrou uma estátua giratória, ela girava para todos os lados. Tá? Ela girava para todos os lados. Eu não sei se ela vai ser colocada aqui em frente à Suprema Corte Americana ou se ela vai ser colocada em Gaza, tá? Em Gaza, porque vocês viram que o Elon Musk colocou, fez um videozinho mostrando uma estátua de ouro do Donald Trump, tá? Então eu queria dizer para vocês que essa estátua ela vai ser hipnotizante, ela é bem demoníaca, tá? O diabo vai entrar dentro daquela estátua e vai fazer com que as pessoas se fiquem hipnotizadas, tá? E por isso muita gente que não tem Jesus vai adorar a imagem a estátua, tá? Então vamos vigiar nessa área aí, viu? Porque o diabo vai botar duas coisas para uma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar medo nas pessoas, medo. Porque e o oposto do medo qual é? É a fé, não é? A fé em Jesus. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, porque vai ser aterrorizante, mas creia no Senhor Jesus. Bota a tua fé. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, em 1 João 2,18 nos diz: já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Meus amados irmãos, nós precisamos estar vigilantes, meus amados irmãos, porque existe uma idolatria disfarçada. Pois é, e nessa idolatria disfarçada vem a queda de muitos filhos do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o espírito do anticristo, ele se manifestará de forma sutis, através da exaltação de homens, da veneração de imagens, da adoração disfarçada de admiração. E o povo de Deus, se não vigiar, poderá ser enganado. Nós poderemos passar por engano quando nós, meus amados irmãos, não permanecemos em vigilância. Nem tudo que parece grandioso vem de Deus. Nós precisamos ter cuidado com o espírito de engano. O Senhor nos chama à pureza da adoração. Meus amados irmãos, não se trata de nomes, mas se trata de nações. Nós vamos escutar já uma profeta, né, do Senhor nosso Deus, Lisa Reis, que ela vai falar acerca disso, de uma visão que ela teve em relação ao anticristo, em relação à idolatria, em relação ao que vai estar acontecendo, meus amados irmãos, sobre o povo de Deus, sobre as nações. Mas não se trata de nomes, não se trata de nações. O Senhor nos chama à pureza da adoração. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Então, nos últimos dias, até mesmo uma imagem pode parecer divina, mas será armadilha. Então, o Espírito Santo está nos alertando que nós devemos estar vigilantes, meus irmãos. Nós devemos vigiar, nós devemos nos guardar, meus queridos irmãos. Então, eu quero deixar para você esse conteúdo, agora a continuação desse conteúdo, que você possa estar prestando bastante atenção, tá? No nome de Jesus, vamos orar pelas nações e no final do vídeo eu estarei orando. Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficar até aqui, porque eu já falei sobre a pedra, né? Que eu falei para vocês aqui agora, sobre a pedra que vai se soltar. Então é sobre essa revelação que eu vou falar para vocês hoje pela manhã, que o Senhor me deu, sobre essa pedra que vai esmigalhar a estátua que vai ser construída, como eu falei para vocês, que eu vi o Donald Trump assim, e dentro dele saía uma estátua igualzinha a ele. E depois Deus me mostrou, que eu falei em outros vídeos também, só tô fazendo complemento,
que Deus me mostrou, uma estátua giratória, ela girava para todos os lados. Tá? Ela girava para todos os lados. Eu não sei se ela vai ser colocada aqui em frente à Suprema Corte Americana ou se ela vai ser colocada em Gaza, tá? Em Gaza, porque vocês viram que o Elon Musk colocou, fez um videozinho mostrando uma estátua de ouro do Donald Trump, tá? Então eu queria dizer para vocês que essa estátua ela vai ser hipnotizante, ela é bem demoníaca, tá? O diabo vai entrar dentro daquela estátua e vai fazer com que as pessoas se fiquem hipnotizadas, tá? E por isso muita gente que não tem Jesus vai adorar a imagem a estátua, tá? Então vamos vigiar nessa área aí, viu? Porque o diabo vai botar duas coisas para uma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar medo nas pessoas, medo. Porque, e o oposto do medo qual é? É a fé, não é? A fé em Jesus. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, porque vai ser aterrorizante, mas creia no Senhor Jesus, bota a tua fé nele, deposita a tua fé, teu coração, a tua alma diante do Senhor, porque ele vai te livrar de tudo isso, amém? Então vamos lá, sem mais delonga, eu vou estar falando para vocês o que o Senhor me revelou hoje pela manhã. Eu queria também revelar para vocês, eu não já revelei isso, mas eu só queria lembrar vocês sobre aquela que tem a ver com isso aqui também. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu estava indo ali pra perto de New York, eu sabia que o anticristo estava ali em New York, e eu vi um monte de jovens indo para adorar o anticristo. E eles bebiam uma taça com líquido dentro, vermelho. E Deus falava, nessa taça que tem esse líquido vermelho é sangue humano. Então muitos dos jovens aqui dentro dos Estados Unidos, ou aquelas pessoas que vêm de outros países para cá, que forem participar dessa atrocidade, vão fazer um pacto direto com o diabo, com o chifrudo, tá? Com o Satanás, tá? Agora há pouco, né, eu ia fazer o vídeo. Toda vez que eu vou falar esse assunto aqui, o capeta começa a se manifestar aqui dentro de casa, e eu tenho que orar, expulsar o diabo daqui, para poder conseguir fazer um vídeo para vocês, tá? E aí, vai ser feito um pacto. E eu vi também muito astrólogo, muito mesmo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu via um planeta, parecia a Lua. Ela era muito grande, ela era escura, como da cor de carvão, assim, preta, da cor de carvão. E ela tava muito próximo da Terra. Parecia que ela ia bater na Terra. E aí os astrólogos estavam todos enfileirados, assim, uma multidão de astrólogos, né? Tava tudo como se fosse, não era um estilingue, mas uma coisa parecida. Eles jogavam uma coisa assim na Terra, como uma flecha. E quando aquela flecha acertava a Lua, eu falava assim, não vai acertar. E ele pegou assim, já que não vai acertar, não, já calculemos tudo. Então aquela flecha caía na Lua. Quando ela caía na Lua, ela era um compasso. Ela era um compasso de satanismo, sabe? Os maçons e... Bom, esse povo satanista aí, eles usam o compasso, né? Então, ele ficava o compasso na Lua e ficava faltando 5 minutos. 5 minutos, ou era para meio-dia ou era para meia-noite, irmão. Era uma dessa coisa. O ponteiro faltava 5 minutos para 12, tá? Então, eu quero dizer para vocês que hoje, por volta de 6 da manhã, o Senhor, na verdade, o Senhor tinha me dado essa revelação por volta aí de 2 ou 3 horas da manhã. E aí eu dormi, eu esqueci essa visão. Eu acordei de manhã hoje cedo, por volta de 5, 6 horas. E eu falei para Deus assim, Senhor, qual foi a visão que o Senhor me deu? Porque eu não consigo lembrar, Senhor, o que o Senhor tinha me dado. Aí o Senhor fechou meu olho e me mostrou de novo, todinho. Me mostrou as 3 visões que ele tinha me mostrado dentro de casa. Por volta de 3 horas da manhã. Ele viu que eu tinha esquecido mesmo. Então ele pegou, abriu minha visão de novo e me deu as 3 visões de novo, tá? Isso é uma raridade de eu repetir a visão, tá, irmão? Então, irmão, a primeira coisa que eu vi, né? Eu fui pra fora da Terra. Eu fui pra fora da Terra. E eu vi a Terra, né, normal, e eu via o universo todo, cheio de pontos, de planetas. Aqueles planetas eram bem longe. Só que, assim, os planetas lá, eu via assim, como que vinha como que tava escuro, assim, era muito longe aqueles planetas. E eu via, eu tava em cima da Terra, mas eu olhava o universo todo e eu via todos os planetas. E eu via que vinha um planeta. De longe, eu via um planeta. Excuse me. Então vinha aquele planeta, né, vinha na minha direção, que eu estava em cima da Terra. Irmãos, o universo é muito lindo, sabe, irmãos? Os planetas, às vezes, Deus me mostrou os planetas, eu via ponto de luzes, via as estrelas, eu vi os planetas tudo, assim, não assim, todo bem definido, mas eu via eles, assim, mais ou menos desse tamanho, né, os planetas. E aí,
eu vi que lá ao fundo daquele multidão de planeta vinha um planeta escuro. Ele era escuro a princípio. E quando ele se aproximava de mim, eu via que ele era meio que azul. Parecia a Terra, azul. E ele vinha. Quando ele veio, Deus me trouxe para a Terra. Quando Deus me trouxe para a Terra, eu vi muitos astrólogos, os astrólogos tudo, esperando. Eles já sabiam que esse planeta ia vir para a Terra. Eles já sabiam disso. Então, eu ficava olhando, todo mundo, a Terra inteira ficava olhando para o céu, onde vai parar esse planeta, para onde vai esse planeta, né? E, irmão, e era grande, irmão, era grande, aquela bola grande. E aí, eu via que tinha muita prosperidade no Brasil, eu via lojas abertas, eu via, assim, tudo muito, funcionando tudo. Eu tava como se eu estivesse, assim, num shopping, eu com minha irmã, aí eu dizia assim pra ela, eu tava como se fosse ou o centro-oeste ou parte do nordeste, eu estava por aí. E aí eu olhava pro céu e dizia assim, olha, o planeta tá chegando, e ele se aproximava. E ele se aproximava devagarinho, sabe? Era devagar, era aterrorizante. Era devagar, irmão, pra nós assim era devagar, porque ele tinha que passar na gravidade da Terra. Então quando ele vinha, você via ele muito grande, mas ele ainda não tinha passado a gravidade da Terra. Irmãos, quando esse planeta passou da gravidade da Terra, irmãos, tava todo mundo, salve-se quem puder, salve-se quem puder. E eu via um pé de manga bem alto, e eu pensava assim comigo, eu vou subir nesse pé de manga. Eu vou subir nesse pé de manga, porque eu fechei eu fechei aqui o livro. E aí eu pensava assim, vou subir no pé de manga. E eu via a rua, as rodovias, eu via casa, eu via pessoas saindo de dentro de casa. E aquele planeta, ele era azul quando ele estava vindo, quando ele encostou na Terra, irmãos. Aquela bola enorme, parecia um prédio, assim, sabe, bem grande, bem enorme mesmo. Ai, irmão, um prédio assim de 20 andares, de 30 andares, por aí. Bem alto mesmo. Ele era alto, aquela bola era grande e alta, e quando ela tocou no chão, ela explodiu com tudo. Parecia que ela estava cheia de ar. Irmão, aquela bola enorme explodiu. O vento era avassalador. E foi no Brasil isso que caiu essa bola. E daí, irmão, o cheiro daquela bola grande, enorme, daquela pedra, era uma pedra. Irmão, cheirava, sabe o que? Sabe o que é pneu de carro, quando você junta um monte de pneu e queima, e aquele cheiro horrível de borracha queimando? Era aquele cheiro de borracha queimando. E aí, Deus falava pra mim dizer assim, tá no livro de Daniel. E aí, eu via, quando Deus falava assim pra mim, tá no livro de Daniel, eu via que a bola, ela saía, como se ela saía rolando, e ela saía daquele lugar onde ela tinha caído. Mas aquele cheiro, era devastado aquilo ali tudo, por causa da explosão. Parecia que ela estava cheia de gases, eu não sei o que ela tinha. Eu sei que acho que era gases tóxicos, eu não sei, eu sei que o cheiro era de pneu queimado. Era um cheiro muito forte, irmão. E aquele vento, aquela explosão, era tão forte, quando ela batia assim no solo, parecia assim, como se fosse uma panela de pressão enorme, e ela explodiu assim, ó. Explodiu com tudo. E aquele vento chegou no meu nariz com aquele cheiro de pneu queimado. Era muito forte aquele cheiro. E eu me acordei assim, né, assustada com aquilo ali. E aí eu disse assim, meu Deus, hoje eu vou fazer esse vídeo, Senhor. E Deus pegou e me lembrou, em Daniel que está. Então, em Daniel, no capítulo 2, vocês lembram que eu li agora para vocês aqui, né, no livro de Daniel, sobre o rei Nabucodonosor. Você lembra que uma pedra se soltava, né? Daniel tá aqui. Uma pedra se soltava e esmigalhava, entendeu? A estátua do anticristo, que é a estátua do Nabucodonosor. No passado é a estátua que eu vi que era do Donald Trump, tá, irmãos? Aqui, ó. E vi Agora eu me perdi um pouco. Aqui, ó.
estava vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, irmão. Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã. Porque, como eu falei pra vocês, né, eu tinha esquecido da visão que o Senhor tinha me dado por volta de 3 horas da manhã, dormi, esqueci. Orei outras coisas, esqueci. Quando eu acordei de manhã, eu disse, ai Senhor, o Senhor me deu 3 visões, mas não me lembro. Aí eu só falei, o Senhor abriu minha visão de novo. E aí me mostrou tudo outra vez, tá? Ele não mudou nada não, tá? Ele mostrou tudo igualzinho ele tinha me mostrado. Então, irmão, sim, a pedra, essa pedra aqui que está... que a pedra que tá no livro de Daniel, no capítulo 2, tá? Onde tá Nabucodonosor que fez a estátua, né? Que o Daniel, o sonho do Nabucodonosor era a estátua e que ele tinha feito, depois ele foi fazer a estátua e botou as pessoas para adorar a estátua, entendeu? Então, muitas pessoas vão adorar essa estátua, quem não tem Jesus, hein, irmãos. Então, volte, venha para os caminhos do Senhor, irmãos, enquanto é cedo, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, irmãos, porque olha, se você não vier para os caminhos do Senhor, irmão, vai ser difícil, porque o inimigo vai querer botar medo de todas as formas e maneiras para que você se renda, principalmente pais que têm crianças pequenas, ele vai querer botar medo em você, entendeu? Para que você se entregue ao anticristo, aceita o chip da besta, que é um T, que eu já falei pra vocês, né? E naquele momento, se você aceitar o chip da besta, você já deu a alma pro diabo. É um pacto. Igual eu falei pra vocês que eu vi pessoas indo pra New York, tomando sangue humano, fazendo pacto com o anticristo. É terrível. Muitos jovens, irmão, jovens. É triste isso, irmão. Então, não fique com medo. Entrega a tua vida para o Senhor. Faça uma confissão. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E, Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu creio que tu vieste em carne e sangue. Eu creio que tu veio, Senhor, para destruir as obras do diabo na minha vida, nos meus caminhos, tudo que é meu, Senhor. Pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lava-me com teu sangue, em nome de Jesus. Faça essa oração e vai repetindo ela. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Vai falando que tu vai ver como Deus vai operar na tua vida. E você não é preciso aceitar chip nenhum. E muito menos aceitar as regras do anticristo. Porque como Deus me falou, que os tempos do Senhor tá próximo. Quando eu vi as pessoas se vestindo de uniforme preto, marrom, e eu falava para as pessoas não queriam usar. Mas eu disse assim, olha, eu avisei a vocês, eu estive avisando vocês. Vocês não quiseram ouvir. E agora o que resta? Aí eu olhava pro céu e dizia assim, ah, Deus, agora tá faltando pouco pro Senhor vir buscar a igreja. Porque não falta mais nada, eu falava bem assim, não falta mais nada, já tá próximo. E Deus falou, quando os judeus fossem escarnecidos de tal forma maneira, então estaria próximo a vinda dele para vir buscar a igreja do Senhor. Então, irmão, vamos ficar firme, não aceita. Se querem matar você, não importa, vai morrer na mesma, então que mate, porque pelo menos você vai para a glória se você morrer com Cristo. Se você não aceitar o chip, se você morrer, você vai direto para a glória, irmão. Então não vale a pena, se você analisar bem, irmão, não vale a pena usar esse chip, colocar esse chip, não vale a pena, é uma estupidez do ser humano, por causa do medo, entendeu? Eles vão fazer medo às pessoas, de todas as formas e maneiras, chantagem emocional, entendeu? Para poder vocês usarem esse chip, para poder destruir, porque o diabo, ele só quer a tua alma, depois que pegou tua alma, você pode ficar à vontade, porque ele não quer mais saber de nada não, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, Senhor, mais essa visão, mais essa profecia que mais uma serva do Senhor teve em relação às nações, em relação à terra. Nós levamos diante de Ti essa profecia, essa visão, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, e que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê prudência, que o Senhor nos dê cautela, que o Senhor nos dê vigilância e temor, Pai, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes vem sim, Pai, a idolatria disfarçada, Pai. Meu Deus, homens que provocam, Pai, a idolatria para si mesmo com sutileza, governantes, ó Pai, grandes impérios na terra fazem isso, Pai, e os próprios cristãos caem nessas emboscadas, Pai, nessa emboscada, e quando vê, é uma idolatria disfarçada, Pai, porque os governantes no ego, Senhor,
fizeram com que os teus filhos, com que muitos de nós caíssem na idolatria, Pai. Então, Deus, perdoe-nos pelos pecados de idolatria, Pai. Meu Deus, com homens, meu Pai, com governantes, com quem quer que seja, com o que quer que seja que o Senhor nos perdoa. Senhor, guarda-nos, guarda o teu povo, nos guarda do engano, que a nossa adoração seja somente a Ti, ó Deus vivo. Revela toda mentira, desfaz toda ilusão e nos mantém firmes na verdade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, por gentileza, se você puder, inscreva no canal, compartilhe, tá? E deixe o seu comentário abaixo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.